Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso segundo episódio aqui do podcast do Líder. Quero agradecer a audiência do primeiro episódio, que foi um sucesso, com o Diogo lá de Barreiras, o vendedor da Diamantes Consórcio. E eu quero que vocês se inscrevam, compartilhe, para que mais pessoas possam assistir o nosso episódio, que alcance mais pessoas aí para conhecer as histórias dos nossos entrevistados. Maravilha! E agora, boa noite a todos vocês. Você que já é inscrito ao nosso canal, seja bem-vindo. Você que está chegando agora, também fique à vontade aqui no nosso canal para poder curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas. E nós estamos aqui hoje com uma convidada mais do que especial. Vou dar alguns detalhes aqui para ver se a audiência vai reconhecê-la. Ela que é natural de Brasília, entrou no consórcio em abril de 2024, tem 2 feras de vendas como vendedora e 2 feras de vendas como supervisora. Eu acho que agora vocês já conseguem identificar quem é ela. Mas vou falar de onde ela está vindo e quem sabe vocês vão matar a charada. Diretamente de Irecê, com vocês, Andréia Cristina. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Andréia? Como é que você está? Como é que está a sua expectativa aqui para tudo que foi acontecendo nesses últimos meses para você estar aqui como a supervisora campeã de vendas dos últimos 2 meses? Então, primeiramente, gostaria de parabenizar você pelo seu resultado, parabenizar você pelo seu crescimento. E hoje nós estamos aqui, né, para poder bater esse papo com essa galera, para poder saber um pouquinho mais da sua trajetória, conhecer um pouco mais da sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, fique à vontade, seja muito bem-vinda aqui ao podcast do Líder, e hoje nós estamos aqui para poder te ouvir. Muito obrigada, gente. Para mim é uma felicidade enorme estar aqui, né, conquistar aí. Eu nem sabia que eu tinha conquistado tudo isso dentro desses 2 meses. Para mim foi uma surpresa, no top 5, inclusive, quando eu recebi a notícia que eu que alcancei esse resultado. Nossa, bom demais. Sou Andréia, tenho 27 anos, sou de Irecê, sou filha de Irecê, já me considero, né? Faço parte lá já há 10 anos de Irecê. E vim da Consbank. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de conquistar esse resultado incrível, graças a Deus, ao meu patrão, Elielson, né? A minha equipe, a Elite. Muito obrigada por esse resultado, só agradecer mesmo a todos vocês que contribuíram com isso e também a minha família, é claro, minha mãe, ao meu filho, ao meu irmão, pessoas que estão sempre perto de mim, me apoiando, né? E me sustentando de alguma forma aí que na base da oração, do amor, que a gente consegue todas essas coisas, consegue todo esse resultado, né? André, estamos muito felizes de receber você aqui no nosso podcast, e eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, da tua história, né? Antes e também após, né, que você entrou no consórcio, que você conheceu o mercado de consórcio. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para nós. Pronto, maravilha. Como o Breno mesmo falou, né? Sou natural de Brasília, Distrito Federal, nascida e criada lá. Aí meus pais migraram para Irecê, não me pergunte como, que eles são um pouquinho ciganos. E aí conheceram Irecê, ficaram, aí na minha adolescência bateu aquela saudade dos meus pais. E fui. Foi um baque. Chegar em Irecê, você sair da capital e chegar no interior, rapaz, a nega demorou um pouquinho para se acostumar, né? Mas enfim, tô lá até hoje, é uma cidade muito acolhedora, as pessoas são acolhedoras, é um clima bom em tudo. E aí concluí meu ensino médio e fui logo procurar trabalhar, porque meu negócio é dinheiro. Eu gosto de dinheiro, então não queria depender de ninguém. Não queria depender dos meus pais, não queria ser peso para eles, então tudo que era a oportunidade de fazer, meti o pé e corri atrás, né? E aí comecei na área da recepção, recepcionista. Fui recepcionista em uma pousada, depois fui para ser recepcionista em uma escola de cabeleireiros. E aí, lá na escola de cabeleireiros, só sendo recepcionista, vendo os alunos, né, dos outros cursos e tudo mais. Até que o professor falou: olha, eu vou te dar a bolsa aí pra escova, corte de cabelo. Vai que dá, né? Vai que dá, porque uma hora que eu não tô aqui, você cuida do meu lugar. Eu, tudo bem. Fiz, sem nem me identificar. Eu fazia as aulas num ódio, porque eu não gostava de mexer em cabelo, não tinha uma paciência. Mas depois eu me encontrei naquela área.
E aí eu comecei a atender também, comecei a exercer também essa área. E eu falei, rapaz, se uma cliente chega hoje para arrumar um cabelo, ela vai querer fazer uma sobrancelha, ela vai querer fazer uma depilação, ela vai querer fazer algo mais, né? Então eu fui capacitando mais ainda nessa área da estética. Foi onde eu me encontrei também por um bom tempo, aí me tornei mãe também, e logo em seguida veio a pandemia, então foi uma área que eu consegui trabalhar mesmo na pandemia e também acompanhar o crescimento do meu filho. Miguel ficava dentro do chiqueirinho ou então dentro do carrinho e a banda tocava. E aí, passou já o tempo ali da pandemia, eu continuei na área da estética, conheci o técnico de enfermagem também, nunca fiquei parada não. Aí depois conheci a Consbank, né? Mas não foi também assim, do nada. Eu falei, preciso de mais dinheiro, preciso de mais dinheiro. Coloquei currículo, nem clínica e tudo mais, já devido ao curso já iria facilitar, né? Aí eu consegui uma vaga numa clínica odontológica e ao mesmo tempo na Consbank. Só que eu falei dinheiro, né? Aí Consbank Finanças, aí eu já falei, eu acho que lá rende mais, né? E aí fui para Consbank, uma área totalmente diferente. Totalmente diferente. Olha onde eu tô, né? Tô aqui, com os melhores. E daqui um dia vocês vão estar fora, eu vou estar aqui, gente, cuidando para vocês, pode confiar. E também não foi flores, né? É uma história muito engraçada, inclusive, a minha chegada na Cosbank. Fui chamada para a primeira etapa da seleção de entrevista, e aí eu cheguei já muito tímida, porque era uma área nova para mim, né? Não fazia ideia de como funcionava um banco, então eu falei, poxa, eu não tenho experiência, eu não sei se eu vou passar para a próxima fase. E aí fiz a primeira etapa. Quem me entrevistou foi Lasmine, o Wendel e Elielso. Os três, assim, na minha frente. Um batalhão. Eu venci só elite aqui, hein? Ficou assustada. Eu fiquei. Mas aí depois eles foram se soltando. Eu falei, gente como a gente, legal, gostei. Pronto, eu me apresentei, fui para casa, mas mesmo assim naquele pensamento, eu não sei se gostaram muito de mim. Porque o pessoal todo de social e eu calça jeans, uma rasteirinha e uma blusa toda florida. Porque pensa uma pessoa que era super estampas, era eu. Hoje eu sou mais comportadinha. Abraço minha sogra aí. Ela gosta muito. Mas eu gostava de uma flor de muitas cores, cores vibrantes, é comigo mesma. Eu ainda uso muitas cores, mas agora é algo mais uniforme, tipo, é uma cor só. Antes não, tinha que ter flor, tinha que ter ramos e tudo mais. Você já passou dessa fase também. Ai, gente, flores é tudo, né? Eu acho muito, muito chique. E aí eu fui pra casa, né? Eu acho que uns 2 dias depois, Lasmine me ligou, chamando pra segunda etapa, fui. Aí já foi algo só eu e Lasmine e outras participantes também, outras candidatas. E aí, beleza, liberou. Entregou aquele script, né? Aquele script que eu acho que ele é universal, de ligação e tudo mais. E fui pra casa. Poxa, eu fui contratada, hein? Eu, iludida. Aí depois ela ligou novamente pra mim. Olha, vamos começar tal dia e não sei o que, parabéns. Nossa, pulei de alegria. Mas ainda com aquele mistério. Como é que funciona esse lugar? Que eu ainda não tinha muita noção de como era. Mas enfim, cheguei, né? Teve toda aquela apresentação e tudo mais, de todos os vendedores contando a trajetória. E aí eu gostei muito da questão da história de Lasmine também, por ser mãe. E era uma pessoa também que estava ali, que acreditava e que todo mês ela conseguia ganhar o dela e da filha dela. Sempre em primeiro lugar tava elas duas e também era a mesma visão que eu tinha. Eu queria eu e Miguel em primeiro lugar em tudo. Então, beleza, aqui eu também consigo. Eu não, só saio se me tirarem daqui. Eu entrei com 10 pessoas lá, né, nessa entrevista. E aí eu lembro que pela manhã foi a apresentação dos colaboradores, da empresa e tudo mais, né? E quando foi à tarde foi que foi a ação. Como postar, como ligar e tudo mais. Aí nesse intervalo do almoço, ficou todos os novatos. Ficaram todos os novatos soltos ali, né? Hoje eu entendo. Então, aí ficava, e aí, você consegue? Você achou difícil? Será que você fica? Aí o outro, eu vou ficar uma semana. Se uma semana eu conseguir vender, tá bom.
Ah, eu acho que eu não consigo não. Primeiro que eu não tenho marketplace, eu não tenho ninguém para pedir marketplace, não sei o quê, só dificuldade. Viraram para mim e falaram: "E aí? E você?" Eu pensei: "Rapaz, eu só saio se me demitir". Beleza. E isso até hoje. Calma, Elielso. E aí, eh, beleza. Ninguém ficou, não restou ninguém, né. Eu acho que a última das últimas mesmo, eu acho que ela chegou a ficar um mês mais ou menos, o resto desceu tudo. E a parte engraçada disso tudo é o quê? Passaram-se alguns meses, Sabrina achou a agenda de Lasmine. Aí lá tinha a lista de todos os nomes dos candidatos de entrevista, né. E aí tinha alguns que tinha mais, menos, mais ou menos, mais. Aí a de Sabrina tinha mais, mais. Aí elas: "Lasmine, por que esse mais, esse menos e tudo mais?". Aí Lasmine bem assim: "Olha, quando tem muito mais, é porque eu gostei muito, mais ou menos é porque eu não gostei tanto, menos é porque eu nem chamo". Beleza. Sabrina achou que no dela tinha lá mais, e o meu mais ou menos. E aí começou a resenha. A resenha, porque que eu era mais ou menos, né. Aí Lasmine: "Amiga, se eu te contar uma coisa", na frente de todo mundo, já não era mais segredo. "Se eu te contar uma coisa, você não vai ficar chateada?". Eu bem assim: "Fala logo, que eu também não gosto desses negócio, ou você fala ou não me conta não". No dia que eu te liguei falando que era pra você iniciar o trabalho aqui com a gente, eu liguei pra pessoa errada. Não era pra ligar pra você, era pra ligar pra uma outra pessoa. E aí começou ai que foi a resenha. Ficou aquela resenha de tipo, não era nem pra você ser contratada e não sei o quê. Só que isso eu fiquei: "Poxa vida, cara, me es acabou comigo, né, aqui na frente de todo mundo". Mas aí depois eu super compreendi, porque eu não olhei com esses olhos humanos e sim fui para o lado espiritual, porque olha onde eu tô, né. Eu chego a voz até treme, porque isso é verdade, né. Eh, olha onde eu tô, tudo que eu consegui com uma ligação, por engano, né. Não foi engano, tá? Foi preparação do Senhor, porque você está no lugar Sim, certo e com as exato. E pessoas com as certas. pessoas certas, com certeza. Ai, novatos, aproveitem muito a oportunidade que vocês estão tendo, não desistem não, porque olha o tanto de coisa que eu tinha pra desistir e eu tô até hoje, né, já começou com todas as dificuldades, todo mundo ali conversando, falando que era difícil, falando que era difícil, eu não conseguia enxergar o difícil. Eu ficava: "Por que que esse povo tá achando isso aqui difícil?", né, eu tenho essa dificuldade, eu não vejo muita dificuldade nas coisas não. Tenho Isso é uma dificuldade, eu qualidade. tenho dificuldade de não ver a dificuldade. Que maravilha, que dificuldade boa, né? E aí eu ficava: "Gente, o que esse povo tá achando?". E fora também a questão da família, comissão, você tem um filho, como que você vai garantir a comida do seu filho? E eu sempre fui muito: "Cara, eu vou agarrar essa oportunidade aqui, vai vir, eu tô fazendo a minha parte, então ela vai vir, né, a recompensa vai vir". E nunca fui muito de olhar pra dificuldade não, para os empecilhos não. E aí eu comecei a olhar muito pelo lado mesmo, a questão foi Deus que preparou toda essa oportunidade para mim. Comecei como vendedora, confesso que demorei um pouquinho, demorei um mês aí para efetuar minha primeira venda, mas também quando eu vendi foi um cotão maravilhoso. Minha primeira cota foi de máquina, um negócio que eu nem sabia conversar sobre, não entendia sobre nada. Foi festa para mim, ver todo mundo comemorando a minha conquista também foi muito bom. E é isso, né. Vendedora, fiquei um ano como vendedora, fui promovida para coordenação, fiquei 5 meses na coordenação, e depois fui para supervisão, aonde eu tô, e agora almejando a representação, é claro. Muito bem. Você demorou quanto? Um mês para fechar sua primeira venda? Qual foi a sua maior dificuldade, André, que você teve para conseguir fazer a primeira venda? Embora você conseguia ser uma pessoa positiva, de enxergar que você tinha potencial, enxergar que você tinha condições de estar ali, mas provavelmente algo te travou ali de você, talvez na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, realizar a primeira venda. E pelo que você nos compartilhou, você levou mais de um mês para realizar a primeira venda. Por que que você acredita que demorou assim para chegar a essa primeira venda?
Assim, eu acreditava no produto, eu acreditava que aquilo ali dava certo, porque eu via os outros vendedores, né, pra mim tinha várias referências, tinha Elielso, tinha a Lasmine, tinha o Yuri, que era sempre fera, todos os meses, era aquele cara cheio de bottoms, nossa, eu ficava: "Cara, como esse homem tem tantos bottoms, como ele consegue todo mês tá lá em cima", e ele sempre falava: "Eu não perco uma festa dos feras", e realmente esse homem nunca perdeu uma festa dos feras. Então, eu bem assim, se eles conseguem, eu também vou conseguir. Só que eu acho que eu ainda não confiava em mim mesma. Uhum. Eu acho que eu ainda não confiava em mim mesma quando eu estava ali com o cliente e isso transfere. Se eu não estou confiando em mim, por que que o cliente ele vai confiar? Se eu não estou acreditando naquilo que eu estou ali fazendo, por que que ele vai acreditar? Então, isso foi o maior empecilho para mim conseguir efetuar minha primeira venda. Aí depois também de que vendi, desbloqueou tudo. Todo mês vendia. Raramente. Quando eu entrei no ano de 2024, fiquei apenas um mês sem vender e foi porque foi um mês bem atribulado, que eu passei vários problemas dentro de casa, problemas dos familiares, mas que eu que resolvo tudo, então me atarefou muito, me sobrecarregou e eu não consegui, ser 100% dentro do trabalho. Então, essa parte de você confiar em si mesma, acreditar em si mesma é muito real, porque você transfere essa emoção. E aí, se você não tá acreditando, se você acha que não dá certo, o cliente vai entender a mesma coisa. Tá vendo, pessoal? Uma dica super importante que a Andrea tá falando aqui é mesmo você que tá começando agora, é necessário você buscar se desenvolver a confiança, mesmo que você não entenda 100% do produto, mas você busque ter essa autoconfiança, porque foi o que atrapalhou a Andrea aqui, ela acabou de falar. Então, assim, ela entendia, ela não se apegou às falas do pessoal que entrou junto com ela, será que vai dar certo? Ela sabia que ia dar certo, mas ela não estava 100% confiando que, de fato, ela talvez seria a pessoa ideal para vender algo do tipo. E de fato a gente passa isso para o nosso cliente. Quando a gente está com um produto que a gente não confia no produto ou em nós nesse produto, a gente consegue passar isso para o cliente. Então é uma dica importantíssima, desenvolver isso, né, Andreia? Porque, inclusive, essa parte também das outras pessoas que entraram comigo conta muito também, porque tinha pessoas que já tinham carteira assinada de não sei quanto tempo em tal lugar e não sei o quê. Eu nem carteira tenho, gente. Eu nem carteira de trabalho eu tenho. Nunca assinei minha carteira, eu nunca gostei de salário mínimo. Essas coisas mínimas eu não gosto. Então, eu nunca nem tive carteira. Meu trabalho sempre foi por mim mesma, sempre autônoma, porque eu gostava de quanto mais melhor. Então, eu trabalhava no salão, eu trabalhava em casa, eu ia até o cliente. Então, assim, quando eu cheguei lá na entrevista, no meu currículo não tinha experiências é, Empresas. em empresas. Aí eu falei: "Cara, eu sou a pessoa mais improvável para dar certo aqui". Olha o pensamento, né. Eu acho que aí é essa questão, da questão da confiança, a autoconfiança em si, era o que me faltava. E hoje, nossa, eu me amo pra caramba. Eu acho que eu sou a melhor, viu. Acha não, você é, É, que você né, é a porque eu tô segunda aqui, Você, entrevistada do poxa nosso vida. Líder. primeira supervisora a ser entrevistada no Pod Líder, Sim, então É. não é um pensamento, é uma realidade. exatamente. E eu queria ouvir de você, Andreia, qual foi a sua virada de chave para falar assim: esse é o ramo, esse é o negócio, é aqui que eu vou empenhar toda a minha energia, que como você falou, você já trabalhava antes, na parte de estética, porém mesmo assim você foi buscar um algo a mais, buscar uma experiência a mais, buscar uma remuneração melhor, mas quando que veio a sua decisão de falar assim: "A partir de hoje eu vou focar 100% no consórcio"? Sim, porque, como eu falei, lá no meu antigo trabalho na escola de cabeleireiro, aí eu já tive aquela visão de crescimento. Eu não preciso só fazer cabelo, eu posso fazer sobrancelha, eu posso fazer, a depilação, a maquiagem, então eu fiz outros cursos. Eu fui melhorando naquela área ali, porque eu queria mais. Uma cliente eu podia fazer vários serviços, então eu sempre tive essa visão de crescimento. Então, dentro do consórcio foi a mesma coisa. Eu iniciei no consórcio e mesmo assim eu não abandonei minha vida lá fora na área da estética. Era na semana no consórcio, final de semana, trabalhando. E aí teve um momento, acho que para o segundo, terceiro mês eu falei: "Não, chega, eu só vou ficar aqui", né, porque eu também preciso focar 100% aqui para tudo fluir, para também conseguir o crescimento aqui dentro. Aí eu vi que o dinheiro era também muito melhor, né. Fora também reconhecimento, é muito bom também, conta muito.
também. E foi, se eu precisava 100% focada ali dentro do sistema do consórcio para crescer ali dentro. E foi isso que eu fiz. Aí abandonei minha carreira lá, artística já foi, aí eu tô só aqui mesmo. Andréia, e você não sofreu nenhum impacto, né? Porque você já era uma mulher de muita visão na questão de comissionamento. Acho que não teve nenhum tipo de impacto, né, em você, que até porque acho que tu olhou uma oportunidade de ganhar muito mais do que onde você já estava trabalhando com a área da estética e tu já estava empreendendo, na verdade, né? Então, assim, é mais para quem trabalhou com CLT, que já fica ali, eu não sei se vai dar certo, se eu não vender, mas você já chegou com a visão muito aberta, muito ampla, pelo que eu percebi aqui. Tu já chegou assim, cara, isso aqui pra mim vai ser bom demais. Quanto mais eu vender, eu vou receber. Quanto mais vender, mais dinheiro no bolso, hoje tá bom demais. E às vezes, com um cliente, você consegue tirar bem mais do que um salário mínimo. Aí eu pensei, oxe, é só trazer mais cliente. Teve uma vez que eu levei 32 clientes. Aí eu lembrei da história uma vez de Ezequias, que Ezequias tinha muito trabalho braçal, né? De levar muito cliente e fazer pouca venda. Era eu da vida, eu era um Ezequias da vida. Enchia aquela loja de cliente e vendia pouco. Aí depois que eu fui aprendendo, né? Que às vezes nem sempre é muita quantidade. Mas também a maioria desses clientes que eu levei muito me fecharam comigo mais pra frente, porque eram clientes que precisavam desfazer de bem, providenciar a entrada e tudo mais, né? Não é ruim levar muito cliente, não é não. É igual falar com meus filhos também. Pode trazer cliente e pode ter a certeza que eles vão fechar com vocês mais pra frente, que é manter aquela carteira, né, Sim. de cliente. Então, assim, pra mim não foi impacto nenhum sair, largar, abandonar meu antigo trabalho pra me dedicar 100% a comissionamento. Não foi problema nenhum. Pra mim foi muito bom. Nunca senti esse impacto, não. E isso é uma mentalidade muito diferente do tradicional. E eu queria saber assim de você, de onde veio essa inspiração? Você é de algum familiar, de um pai, de uma mãe? De onde veio essa visão, essa mentalidade de que você precisava correr riscos, que você precisava empreender? Desde quando a Andrea tem essa visão e com quem que ela aprendeu essa visão? Eu digo que foi comigo mesma, porque assim, meus pais sempre viveram do mínimo, sabe? Então eu queria ser totalmente diferente deles. Então foi essa. Eu sempre falo que a competição é comigo mesma. Então eu quero ter uma vida totalmente diferente que eles teve. Então, para isso, eu sempre fui muito para frente. Sempre fui muito para frente, sempre fui atrás do meu, porque eu queria levar uma vida totalmente, porque hoje eu sou mãe. Então, assim, eu também quero que Miguel tenha uma visão diferente, né? Os meus pais viveram o mínimo, então nós, filhos, também tivemos o mínimo. E então eu quero mudar essa realidade aí. Então foi onde veio essa sede de fazer tudo diferente. Esse ciclo ele tem que ser quebrado. Ele não pode mais se repetir. O mínimo chega. Então foi de mim mesma, partiu essa questão de eu não quero pouco. Por isso eu abandonei pessoas, por isso eu abandonei lugares, eu abandonei familiares, porque são seres que não me pertencem mais, são ambientes que não me pertencem mais. Eu vou fazer a diferença. Então isso já veio de mim mesma. A gente chama disso de princípio da revolta. Então, o fato de você ter vivido em um local de escassez, onde faltou, ao invés de você se vitimizar, que eu não vou conseguir dar certo porque eu tive pouco, eu não vou conseguir dar certo porque eu não estudei em escola particular, eu não vou conseguir dar certo porque eu não tive uma série de estudos e de investimentos dos meus pais. Pelo contrário, você fez da falta a sua revolta. Eu já vivi disso aqui e eu não tolero mais. A partir de agora, a partir do momento que eu estou no controle da minha vida, que eu posso escolher os meus caminhos, eu escolho prosperar. Então isso é muito interessante, essa sua mentalidade, porque podemos ter pessoas aqui nos assistindo com essa visão, que se culpando, porque hoje não vivo o que eu gostaria de viver, eu não tenho os resultados que eu quero pela base anterior que eu não tive, mas às vezes o que está faltando é uma revolta, de falar assim, eu não tive isso, porém a partir de hoje eu decido criar algo novo. E é sobre a gente chama de uma maldição hereditária, né? Então, assim, às vezes o seu pai não teve muita oportunidade, porque o seu avô não teve muita oportunidade, que o seu bisavô não teve uma oportunidade. Porém, hoje é a oportunidade que vocês que estão aqui
trabalhando dentro do sistema de consórcio, vocês têm a oportunidade de mudar a realidade da família de vocês, porque tem algo importante que nós trabalhamos, que nós buscamos e ensinamos aqui, que é o conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta mentes. Então, às vezes o dinheiro, ele não vai comprar coisas que o conhecimento traz. O dinheiro, ele é muito importante para nos dar acesso, nos dar qualidade de vida, mas ter dinheiro sem conhecimento, pelo contrário, você perde o dinheiro. Se você tiver dinheiro sem conhecimento, mas com conhecimento, você constrói tudo. Então, é muito importante isso que você compartilhou sobre a sua visão, sobre a sua revolta, para que muitos que estão nos assistindo tomem isso como inspiração. Não se colocar como uma pessoa que é vítima, que, mas eu não tive, eu não recebi, por isso eu nunca vou ter lá. Você pode não ter tido dos seus pais, mas você pode buscar por conta própria o seu crescimento, a sua evolução e fazer a partir de você uma família próspera, que é o que você está fazendo, você e o Miguel, e meus parabéns pela sua decisão, pela sua mentalidade, pela sua coragem. E o rompimento, né? O rompimento de um ciclo, né? Porque muitas das vezes as pessoas se vitimizam, né? Exato. Minha família não teve oportunidade. E eu sempre falo, em todas as empresas que eu vou, gente, hoje nós temos a oportunidade que os nossos familiares não tiveram oportunidade. Então, se temos a oportunidade, por que nós não vamos fazer diferente? E é o que a Andrea está fazendo. Enxergou a oportunidade, viu que a mudança de vida pode acontecer aqui dentro do sistema, vem quebrando ciclos. E eu adorei a tua frase, não gosto do mínimo. Sim. O mínimo, de fato, já se diz tudo. A gente tem uma vida abundante para poder ter aqui na Terra e ter muitas pessoas vivendo do mínimo e aceitando o mínimo. E como a Andrea falou aqui, amei essa frase dela, não gosto, não aceito o mínimo. E é com essa mentalidade que, de fato, você vai avançar para você ter uma vida abundante. E eu queria te fazer uma outra pergunta, Andrea. Você teve dificuldade no seu início ou no meio ali dessa trajetória dentro do sistema? Quais as dificuldades que vocês tiveram? Até para você compartilhar, né, com as pessoas que estavam seguindo. Tem pessoas que também já tá um bom tempo e tem pessoas que estão iniciando também agora. Então, é muito bom a gente compartilhar nossas dificuldades também. Sim, no meu início, a minha maior dificuldade realmente foi dentro de casa. Foi dentro de casa, aquela questão que eu falei, a respeito de você receber ali comissão, como que você vai sustentar seu filho, né? Mas também ninguém estava levando o leite nem a fralda para a criança, então entrava aqui e saía aqui. Então, às vezes remoía aqui dentro, eu remoía, mas eu não deixava isso transparecer. Chegava ótima, trabalhava, prestava melhor serviço, né? Agora mesmo dentro do sistema mesmo, uma coisa que eu nunca deixei que fosse um empecilho para mim é o quê? Eu tô passando por alguma dificuldade, eu vou ali em quem tá se dando melhor. Se eu estava com dificuldade na ligação, eu ia atrás de quem tem a melhor ligação. Se eu estava tendo dificuldade no atendimento, eu ia atrás de quem estava tendo o melhor atendimento. E nunca deixar o meu orgulho falar mais alto, sabe? Chegar aí falando, tô com dificuldade. Gente, eu não entendia nada. E Yuri era o melhor lá dentro da Consmec. Quando eu iniciei, o povo só falava de Yuri. E aí, eu não entendia muitas coisas que Yuri falava, porque ele, às vezes, eu acho que ele esquecia que eu era uma novata. Mas mesmo assim, eu fazia questão de ir atrás dele, porque eu queria saber como poder melhorar. Então, eu sempre ia atrás de quem estava saindo melhor, porque eu também queria ser a melhor. Eu queria estar, né, entre os melhores. Então, nunca, se eu estava com alguma dificuldade, eu também já identificava e ia atrás. Mas eu dei muita dor de cabeça para minha líder no tempo, Lasmine. Muito obrigada, viu, por toda a paciência também, porque era essa questão de reconhecer, né, que você tá errado. Você tá errado. Então, a mesma coisa eu tiro para essa questão de encerrar ciclo, de reconhecer que você pode mudar a sua vida. Também foi através do consórcio também que eu melhorei mais isso. A culpa é sua. A culpa é sua, não tenta procurar um culpado para os seus erros, não tenta procurar um culpado pela realidade que você vive hoje, pelos seus resultados. Se você tá assim, a culpa é sua porque você não procura uma solução, porque você não procura melhorar. Então, isso eu aprendi muito também no meu início, que foi ouvir a minha líder. É uma coisa tão fácil ouvir, mas a gente dificulta. Ela falava alguma coisa comigo, aí eu, mas Lasmine, não... Era só eu ficar calada e ouvir, mas eu queria falar, mas Lasmine, não fui eu, Lasmine, não foi assim. Lasmine, eu não fiz desse jeito. Era só ficar calada e ouvir e fazer melhor. Mas não, às vezes eu queria rebater com ela e eu chorava, porque eu sou chorona. Lasmine olhava pra mim com aquele zoião de gato dela, eu já me desmanchava.
E isso, hoje eu sou totalmente diferente. Nossa, eu miava e ela brigava comigo, mas hoje eu identifico que tudo era lógico para a pessoa que eu sou hoje, né? E tudo faz parte. Então, a culpa é sua, melhore, procura realmente a melhor solução. Se conecte ao seu líder. Se 100% com seu líder, né? E é isso, gente. Trazendo a fala de Andréia, tem 2 pontos muito importantes que quem está nos assistindo deve entender. A primeira frase, né? Quem é bom de desculpa não é bom em nada. Então, foi o que você trouxe muito bem. Às vezes o seu líder está te dando um direcionamento, está te dando uma orientação e você quer se justificar. Não, mas é porque eu não fiz isso por causa disso. Ah, mas porque o cliente fez isso. É porque o colega fez isso. Quando você para se justificar, você está perdendo tempo de construir a solução. Está perdendo tempo de reconhecer onde você está errando e buscar corrigir. Então, o primeiro passo é ter esse reconhecimento, que se você for parar para se justificar, você está perdendo tempo para correr atrás da solução. E o segundo passo que você precisa buscar, além desse primeiro, é assumir as responsabilidades. Assumir erros, porque o vitimista, ele nunca muda e ele não prospera. Existe uma diferença entre vitimista e vítima. Vítima, qualquer um pode ser vítima. Você é vítima de um acidente, vítima de um assalto, vítima de uma barbaridade. É um acontecido. O vitimista, ele não sai do acontecimento. Tive um acidente há 2 anos atrás. Se eu fico o tempo todo, não, depois desse acidente minha vida não foi mais a mesma, eu perdi o meu carro, e o carro era o meu carro preferido, depois do meu carro tudo começou a dar errado, depois aconteceu uma série de problemas, ou seja, essa pessoa foi vítima de um acidente, porém ela se tornou um vitimista após o acidente. Ela não olha para o acidente e ela não se desprende do acidente, ela fica presa há 2 anos atrás no acontecido. Então, o vitimista, ele sempre vai entrar no modo defensivo. Quando você vai trazer uma clareza sobre um problema, ela vem se diminuir, ela vem se sentir inferior àquela situação e vai trazer sempre justificativas, não soluções, não melhoras. Então, esses 2 pontos aí que vocês que estão nos assistindo, pega essa visão. Quem é bom de desculpa não é bom em nada. E o vitimista, ele não sai do lugar. Ele fica preso lá no acontecido, que só era para ele ser uma vítima, ele se tornou um vitimista. A vítima pode demorar 5 minutos, 10 minutos, mas não deve passar mais do que aconteceu. Ressignifica, tira os aprendizados e não erra mais no mesmo erro. O vitimista, ele vai ficar errando a vida inteira no mesmo erro, porque toda hora ele vai contar a mesma história. E teve uma clareza maior ainda para mim, foi uma frase que eu ouvi agora, eu não lembro qual foi onde foi, qual foi a mentoria, não me recordo muito bem. Mas é aquela, ninguém liga para você. Ninguém tá nem aí pra você, ninguém tá nem aí pros seus problemas, pra sua história, o que você tá passando, quais contas você tem que pagar, ninguém tá nem aí pra você. Então, vai você mudar a sua realidade, a sua vida, vai você se decidir se você vai ficar aí no mesmo lugar ou se você vai crescer, entendeu? Eu poderia estar ainda como vendedora, mas não. Eu quero topo, gente. E vamos buscar esse topo, né? Aproveitando, gostaria que você comenta aí o que você está achando até o momento aqui da nossa live, manda para os amigos, curta para poder essa live ser mais indicada para mais pessoas e comente aí o que você está achando de tudo que está sendo falado aqui. Manda para todo mundo aí que você conhece do grupo da família e vamos continuar aqui aprendendo, ouvindo e interage. Mande sua pergunta aí nos comentários. E é poderoso, né? Os insights que a Andréia está falando aqui sobre não se vitimizar, ter uma mentalidade mais avançada. Me pegou muito, Andréia, sobre o que você falou, que as pessoas falavam, acho que é mais da questão da tua família, sobre trabalhar por comissão. E eu sei que dentro do sistema, quase todo mundo sofre por isso, né? Nossa, você vai trabalhar sem saber se você vai receber esse mês, quanto você vai receber. E eu também, quando eu entrei no consórcio, eu já tinha Ana Clara. Então, assim, eu também era mãe solo e eu não tive apoio da minha família, porque todo mundo ficava questionando, como é que você tem um filho? Você vai trabalhar por comissionamento, sem saber se você vai receber, como é que você vai comprar as coisas. E aí, é muito importante, eu acho, a gente ressaltar sobre isso, que se a gente ficar preso muito nas falas, muitas vezes é família, e é um cuidado que a família tem, é uma preocupação de você não
passar necessidade, do teu filho não passar necessidade. Mas é necessário a gente manter a mentalidade, cara, isso aqui vai dar certo, eu vou conseguir provar que isso vai dar certo. Porque tem muita gente que desiste, Andréia. Sim. Eu já conversei com muitas pessoas aqui, né, dentro do sistema, pessoas de potencial gigantesco que saiu. E aí, quando eu vou conversar com a pessoa, fala, ai, mas meu namorado, meu esposo, minha esposa, minha mãe e tal, falou que comissionamento não é muito bom e tal. Só que se a pessoa tivesse, eu tenho certeza, se dedicasse, parasse para focar 100%, essa pessoa iria deslanchar. Então, assim, é uma fala que o nosso antigo entrevistado, ele também falou isso. O Diogo, olha, claro, a família fica preocupada se vai dar certo ou não, mas manteve também a mesma mentalidade. Então, assim, gente, vocês que estão passando por algum momento, que estão iniciando ou que já estão, mantenha a tua mentalidade no que vai dar certo. É o que a André tá falando. Eu tô gostando muito aqui do nosso bate-papo com a André, porque ela é uma mulher muito positiva. Então, assim, a gente tem que ser positivo. Ninguém tá aí pra tua história triste. As pessoas querem que você conte sua história de sucesso. As pessoas vão parar mais pra ouvir sua história de sucesso do que da sua história de tristeza. Então, assim, é o que a Andrea tá falando. Ela é muito positiva. Então, assim, não dê tantos ouvidos às coisas negativas e às pessoas que vão desacreditar do teu propósito. Você tem que manter qual é o meu propósito aqui, o que eu acredito e seguir firme, porque também se eu tivesse pegado para olhar para as falas negativas, eu também não estaria aqui. E é o que a Andrea falou. Todo mundo se preocupou, da minha família, questionou, mas ninguém me deu nada. Então, eu vou apostar no que eu acredito. E hoje está aqui. Entrou como vendedora, foi coordenadora e hoje é supervisora. E supervisora que vem batendo recorde também, né, Andréia? Sim, com certeza. E é isso, não pode querer abandonar. Eu abracei como oportunidade. Gente, realmente não foi qualquer oportunidade, foi uma oportunidade direta de Deus mesmo. Então, assim, talvez... Eu também faço entrevista, né? E aí, a maioria dos entrevistados, eles falam, eu pedi essa oportunidade para Deus. A maioria. E do nada desiste. Eu pensei, peraí, trem. Peraí, que eu vou te bater agora. Peraí, como foi a oportunidade que você pediu a Deus e você vai desistir assim? Ah, é por causa de tal fulano, ciclano. Daí, a conta do ciclano vai pagar e a tua, benção. Então, não desisto não. Agora é o momento de agradecer os nossos patrocinadores e parceiros. E eu gostaria de agradecer aqui a Chess Filmes, nosso patrocinador aí, que tem nos contribuído muito há muito tempo. Agradecer Yuri, que nosso filmmaker, fotógrafo estourado, que também foi a pessoa que nos ajudou a montar toda essa estrutura de podcast, desde câmera, equipamento. Então, se você também quer montar um podcast, quer ter um espaço de gravação para seus materiais, chama a Yuri, chama a Chess, que você vai ter a melhor assessoria possível. Ele é um parceiro das antigas, né? Yuri tá conosco aí desde quando a gente era representante, ainda estava na cidade de Barreiras, fazia o nosso seminários, cobria nossos eventos e hoje também continua cobrindo nossos eventos. Então, pode ter certeza, você estará com a melhor pessoa para fazer o acompanhamento da tua empresa, do teu negócio. Andréia, eu queria te fazer uma pergunta. Né, eu sei que são 2 anos de trajetórias aí, né? Em algum momento, né, desse período que você hoje está atuando no sistema de consórcio, você já teve algum momento em pensar em desistir? Não. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Isso é raro. Não tive nenhum momento, assim, de tipo, eu não tive nenhum pensamento sozinha ali. Aqui conversa, viu? Meu Deus do céu. Aqui tem várias pessoas aqui ao mesmo tempo. Eu não tive nenhum momento aquela questão de preciso conversar com Lasmine, preciso conversar com Elielson, nunca. Nem quando Lasmine foi para Jacobina, porque teve um momento que eu me senti só, que ela foi para Jacobina e eu fiquei em Irecê como coordenadora e eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Nem isso. Eu só falei, vai dar certo. Elielson chegou em mim, você já sabe o que tem que fazer, você já faz. Então, nunca tive esse pensamento em desistir. Desistir não tá na lista. Até porque eu tenho o Miguel. E Miguel não Não me dá a opção de me desistir. dá a opção de desistir, aquele menino é caro. É isso aí. E hoje, quais são as suas expectativas, né? Para a tua carreira profissional, o que você está buscando, quais os seus objetivos, quais as metas, né, que você deseja alcançar nesse ano de 2026? Nossa, várias vezes aqui eu já citei, né, que o meu objetivo é crescer. Eu me identifico muito com a história de Cláudio. Sempre que tem a oportunidade, ele fala, ele bem assim, ei, qual o próximo cargo aí? Qual o próximo cargo agora? Tem o quê? Já sou super massa, agora é o quê? Então eu
tô nessa mesma pegada, eu já tô na supervisão, qual o próximo passo? Eu quero o próximo passo. Então, sinto que eu tô indo no caminho certo, é lógico, ainda preciso de melhorar muitas outras coisas, mas a gente tá aí no caminho, tenho certeza que vai chegar, nós vamos sim alcançar o melhor. E depois que chegar no próximo passo, vai ter um próximo passo. E, gente, eu já falei. O céu é o limite para essa mulher. Exato. Muito bom, Andréia. Parabéns pela sua mentalidade. Não é à toa, né? Para quem não sabe, Andréia hoje é a nossa recordista de primeiro mês como supervisão. Ela, nessas últimas produções, foi no ano passado? Foi em outubro de 2025. Outubro de 2025, no primeiro mês dela na supervisão, ela vendeu mais de 3 milhões em cota de consórcio. Então, talvez as pessoas pudessem olhar para o seu número, para o seu resultado e imaginar, não, deu uma sorte lá, captou uns clientes altos lá da equipe e aconteceu. Mas o que a gente está vendo aqui nesse nosso bate-papo é que esse resultado é fruto de uma mulher decidida, de uma mulher empoderada, de uma visão e principalmente de uma mentalidade muito Avançada. decidida, muito avançada. Então, é algo que eu concordo também. O resultado, ele primeiro acontece na nossa mente. A própria Bíblia fala, tudo que nós cremos, ele é real. Então, se você crê que vai dar certo, você está certo, vai dar certo. Se você crê que vai dar errado, vai dar errado, porque primeiro você creu. Então, aquilo que nós cremos, nós tornamos realidade. Então, esse resultado, esse recorde de 3 milhões, é só um fruto de um acreditar. É um fruto de uma mentalidade que antecede qualquer resultado. Na realidade, a mentalidade antecede qualquer resultado. Estou com um resultado fraco, porque você está com a mente negativa, está com muita insegurança, você não está sabendo quem você é e a sua capacidade, seu potencial. Assim como todo resultado expressivo, todo resultado grande, acontece primeiro dentro da nossa mente. Então, o seu resultado é uma prova viva disso. E eu gostaria de saber de você, nesses praticamente um pouco mais de 2 anos de consórcio, quais foram os seus ganhos, quais foram os feitos que você construiu ao longo desses 2 anos aí trabalhando com consórcio? Eu já conquistei muitas, muitas coisas, mas a que mais me deixa assim que, poxa, eu sou a melhor, é tudo referente a Miguel. Então, assim, já conquistei muitas coisas bem materiais, né, iPhone, eu tenho o meu consórcio da minha moto, poder proporcionar algo para minha família, mas tudo que envolve aquele menino, meu Deus do céu, para mim é tudo. A gente vê a evolução, né, é aquela questão que eu falei de quebrar o ciclo. Eu fui conhecer a praia muito tarde, Miguel muito cedo. Então, poder proporcionar viagens para ele, uma vida totalmente diferente que eu tive. Então, assim, para mim é o meu maior ganho. Para mim é o meu maior ganho, o meu maior foi sabe, o o o top. E saber também que ele é a pessoa que mais me apoia, de uma forma que ele ainda nem sabe, mas eu sinto que é o meu Sim. meu apoio ali maior. Então, assim, qual o seu maior ganho, cara? Poder proporcionar tudo de melhor para ele. Ele ter tudo do melhor, ele viver o melhor, poder conhecer eu fui conhecer vários estados depois dos meus 25. O menino por 5 anos já conhecia vários lugares, então assim, é a minha conquista maior. Sim. Então tudo que envolve ele. E é muito bom falar dele também, porque nem sempre a gente tá bem, nem sempre a gente tá 100%. E às vezes um simples abraço. Aí ele perceber que eu tô triste, ele me abraçar e falar: "A senhora vai vender?" Oh, meu Deus. Então, não tem ganho melhor do que esse, sabe. E é muito bom. Eu cheguei mais cedo aqui com o Breno, eu falei assim: "Miguel, quando vai lá na empresa, ele fala: 'Mãe, hoje a senhora vai me ensinar tudo sobre consórcio'". Eu acredito que ele vai entrar por Vai, dentro. eu tenho certeza. Eu tenho aí um futuro representante. É, Miguel. Miguel. Então é a minha maior conquista. Então, assim, meu maior ganho dentro do consórcio foi poder proporcionar o melhor pra ele, ele ter o melhor. E é isso. E ele já tem muito orgulho, tá, de você, e eu acredito que você continuar buscando dar esse melhor, porque eu acho que
todas as mães, né? Ainda mais uma mãe quando vem de um papel de ser mãe, pai, mãe solteira, ter que tomar de conta, ter essa responsabilidade, é muito desafiador, porque a gente fica, eu quero aproveitar a criação e o crescimento do meu filho, mas eu também preciso prover para o meu filho. Então, assim, eu já passei também por essa balança e de ter que, o que que eu faço? Eu cuido ou eu vou prover? E graças a Deus, né, eu busquei prover e hoje eu consigo fazer esse acompanhamento da vida de Clara. E eu falo para você, a gente não perde, sabe, Andréia, porque os nossos filhos terão e têm muito orgulho de nós, né, de pessoas, mulheres que estão buscando, que estão buscando dar o que não tiveram, foi o que você falou. Você conheceu a praia com 25 anos, você conheceu vários lugares depois de 25 anos. E Miguel não, Miguel com 5 anos já conheceu a praia, já conheceu outros lugares e também você está provendo um futuro brilhante para o teu filho. Porque os nossos pais não fizeram porque não quiseram, é porque eles não tiveram oportunidades. E hoje, graças a Deus, nós temos. Então, assim, pode ter certeza que ele vai ter muito orgulho, ele vai ser um parceiro de caminhada contigo aí, que vai poder ajudar, que vai estar com você em momentos felizes, em momentos que vai vir desafios, mas é o teu parceiro de vida. E Deus faz tudo maravilhoso, né? Sim. A gente não entende, né? No início que a gente acha que eu falo de mim, porque quando eu tive Clara, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí Deus sabia que eu precisava da minha filha. Sim. E hoje, da minha segunda bênção. Então, Deus sabia que eu precisava dessas duas bênçãos. E Deus sabia que você precisava de Miguel na tua vida para te dar também esse motivo, essa motivação. Essa maturidade também, essa visão de futuro. Ele é um presente. Ele fala que ele foi o anjo que caiu do céu, o arcanjo. Gente, vamos mandar um beijo para Miguel. Grande Miguel! Minha vida, meu tudo. Eu queria vir, inclusive, ele tá em todos os lugares. Tá vendo? O próximo podcast que você ganhar, você tem que trazer Miguel pra gente conhecer Miguel. Primeiro que eu já falei que ele ia amar isso aqui. Miguel, no próximo episódio, no próximo podcast que sua mãe vir aqui, você está convidado para fazer parte aqui da nossa bancada para a gente conhecer um pouco da sua história. A sua história de motivação para a tua mãe. Vai ter uma cadeira e um microfone aqui para você conversar e bater um papo conosco, tá bom? E vamos agradecer quem acredita no nosso projeto. Gostaria de agradecer aqui a turma da LD, Danilo Diniz, aí, nosso parceiro. Agradecer pelo apoio aqui no nosso projeto. Então, você aí que é investidor, você que quer ampliar a sua empresa, a LD hoje tem os melhores serviços na parte de construção de empresas. Então, tem aí um grande portfólio, empresas como a Heineken, Nestlé, Neo Energia e várias outras empresas. Então, se você precisa ampliar a sua empresa, a sua indústria, a parte de construção, procure a LD, com certeza você será aí muito bem atendido. E detalhe, atendimento em toda a Bahia, então tem projetos aí que acontecem em Luiz Eduardo Magalhães, em Paulo Afonso, Salvador. Então você que é empresário e quer expandir a sua empresa, precisa ampliar, precisa aumentar a sua construção, procure a LD, que com certeza será muito bem servido. E agora, André, eu gostaria de perguntar para você, qual foi o caminho que você buscou dentro da área de vendas para poder se desenvolver, para poder performar? Você teve 2 férias de vendas como vendedora, começou com tudo como supervisora, já com 3 milhões no primeiro mês, também tem 2 férias de vendas como supervisora. Qual foi o caminho, qual foi o conhecimento? Você fez algum curso, algum livro, alguma mentoria que te ajudou no seu desenvolvimento na área de vendas? Olha, eu digo que o tesouro já tá ali dentro da nossa representação. Porque cada um ali tem algo para agregar com a gente, né? Mas também fiz mentoria com Lubana, ela foi mais algo de inspiração mesmo, como mulher. Uma mulher, os pais em outro país, né? Eu fico, cara, que mentalidade essa mulher tem de ver que o país lá tá sendo bombardeado e ela conseguir tocar a vida dela aqui para conseguir melhorar a vida da família dela. E tudo que foi proposto a ela, né, questão de como vendedora, como supervisora, ela sempre se destacou. Então, a mentoria que eu tive com ela foi muito boa também. A gente teve uma mentoria como equipe, ela sempre dava ali as técnicas que ela fazia para vender, para quebrar recorde e tudo mais, mas de alguma forma também ela inspirou ali na questão da autoconfiança e tudo mais. E também tive a mentoria com Alan Caçula, que foi bem no mês que eu bati o meu recorde aí. Que foi mais sobre como dominar o meu produto, né? Como dominar o consórcio.
E também as técnicas de venda também, que foi muito bom. Gente, aquele mês foi loucura. Aquele mês eu estava louca, Elielson falava, você não deixava o cliente ir embora, você não voltava sem uma venda. O E conhecimento traz, né? sim, Gera confiança. sim, gera confiança. Então eu descia já sabendo que eu ia subir para tocar o sino e quebrar recorde, foi mesmo. E um segredo, eu não focava em vender, eu não focava em dinheiro no meu bolso, eu focava em meta, focava em mais números no quadro. Então, quanto mais números, mais estava ali me aquecendo, me deixando doida para vender de novo. Então, isso fez total diferença. Eu sabia que eu ia descer, que eu não ia errar, que não tinha erro, que não tinha falha. E foi isso que fez total diferença. Conhecimento é maravilhoso, né? E minha avó sempre me dizia, bem que vozinha dizia, conhecimento nunca é demais. Pode tirar tudo de você, mas o seu conhecimento ninguém vai tirar. Então é muito bom a gente investir. E a questão de network mesmo entre a gente, a Bahia é a melhor. É a melhor, a gente troca, eu solto o doce mesmo, falo tudo. E às vezes eu brigo, ei, você não vai me contar o que tá dando certo? Não, fala, solta aí. Se o nosso objetivo é um só, ser a Bahia no topo, então por que não compartilhar, né? E o mais importante não é esperar que alguém te dê algo, é você buscar. Que muitas das vezes tem pessoas que até se conectam com o outro, mas falta intencionalidade. Por exemplo, uma coisa que eu sempre indicava para os meus vendedores: esqueça network no WhatsApp. Isso não existe. Não existe. Eu tive um caso uma vez de um representante que chegou e falou assim: ah, Breno, mas eu procuro ajuda, as pessoas não me atendem, eu sinto que não solto o ouro. Aí eu já falei logo, como que você tem buscado essa ajuda? Não, eu mando uma mensagem para a pessoa no WhatsApp, pergunto ela o que ela está fazendo, e às vezes as pessoas não respondem, ou quando responde é superficial. Eu falei, não espere profundidade de uma pergunta rasa. Então, se você quer receber profundidade em uma resposta, você precisa ser profundo na sua pergunta. E para melhorar, não é sobre perguntar via WhatsApp. Quer fazer um network, quer aprender, quer saber o que a pessoa faz? Chamada de vídeo. Marca uma chamada de vídeo, quando que eu posso te ligar, onde você vai poder atender, você vai poder prestar atenção no que eu estiver falando. Eu quero saber mais. É completamente diferente você fazer uma chamada de vídeo ou que seja uma ligação, que a pessoa para ali e você fala sobre você, fala das suas dificuldades, das suas dores, faz a pessoa que você quer se conectar, quer ajuda, se conecte com você. Faça com que ela tenha um motivo para te ajudar. Poxa, agora que eu conheci a Andréia, eu sei, poxa, a Andréia tem o filho dela, ela tem desafio. Não, eu vou dar o meu melhor para ela. Vou falar o que eu estou fazendo porque eu entendi qual é a causa de Andréia. Porque se você chega simplesmente para uma pessoa, me dá o seu melhor aqui no WhatsApp. Você vai falar, quem é a Andréia? Por que eu devo ajudar a Andréia? Agora, se ela souber que a Andréia tem um Miguel, que a Andréia tem um motivo, que a Andréia vem 2 meses passando dificuldade em vendas, a Andréia já está com a corda no pescoço. Eu falo, não, eu vou soltar o que eu sei aqui para a Andréia para desafogar a Andréia, conheço a Andréia. Então, antes de você pedir, se apresente. Antes de você fazer um pedido do que você precisa, mostre o porquê que você precisa. E aí, quando eu fui conversar com esse representante, ela me soltou, que estava conversando pelo WhatsApp. Falei, você nunca vai receber uma boa dica conversando com ninguém no WhatsApp. Então, você, vendedor, quer fazer network? Esqueça o WhatsApp. O WhatsApp é só para marcar a reunião. Fulano, eu venho acompanhando os seus resultados, o meu representante, o meu master, meu super master falou bem de você. Que dia e que horas eu posso te ligar para a gente poder bater um papo? Aí sim. E antes de sair perguntando as suas dicas, antes de buscar as dicas, se apresente. Mostre o porquê você está ali naquela chamada, quais são os seus porquês e o porquê você precisa de ajuda. Que quando a pessoa ela se sensibilizar com a sua causa, com certeza ela vai te ajudar. André, eu queria que você deixasse um recado, né, para o pessoal que está nos assistindo aí, um recado, uma dica para esse pessoal, né, para que possa contribuir para a jornada deles também. Sim, pessoal, acho que já me conheceram bastante, né, que é o não desistir. Tira o desistir da sua lista de opção, desistir não é opção. Busca sempre o próximo, busca sempre qual é o seu alvo, por que que você não pode desistir? Eu sei o porquê que eu não posso desistir, eu sei o porquê que eu estou aqui, o para quem que eu faço tudo isso aqui. Então é ter clareza também para si mesmo, sabe, do que você quer, porque depende somente de você. Não vai ser Breno, não vai ser a nossa patroazinha aqui que vai te dar uma direção, não, só depende de você, cara. Só depende de você, então retire a opção de desistir, avance mesmo, meta a cara, meter o pé e vai, o não a gente já tem, a gente vai atrás da humilhação e vai dar certo.
E eu sempre tenho isso, que vai dar certo. O não nós já temos, né, Andréia? O sim é só tentando que a gente vai conseguir o Exato. sim. E é seguir mesmo, meter a marcha, meter o louco, é faca na caveira. É isso aí. Galera, chegando aqui à reta final do nosso podcast aqui com a Andréia, eu gostaria aqui de agradecer o nosso patrocinador, em oferecimento aí a Seja Elite, meu amigo Arthur Cravat, o cara que me veste, que tá sempre ali me dando orientações, que também é a loja que a gente busca sempre dar prioridade, a maior da Bahia. Então, Arthur, obrigado aí, tamo junto, obrigado pelo apoio, obrigado pela força, por acreditar aqui também no nosso projeto. E em breve também quero ver você aqui para poder trazer um pouco desse conhecimento que você tem de vendas, de gestão de perfil, de posicionamento. Então, convite já está feito. E vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigado pela presença de vocês, por ter ficado até aqui, a essa hora, buscando conhecimento. Obrigado por todos os likes, os comentários. Então já compartilha aí quais foram os aprendizados que vocês tiveram nessa live. Comenta aí, para que a gente já vai dar uma olhada aqui nos comentários. E agradecer vocês pela audiência, agradecer pela prioridade. E compartilhe o canal, mande no grupo da família, mande para os amigos que o negócio aqui não para. Isso aqui é o podcast do líder. E quero agradecer também a nossa convidada, Andréia, né, Andréia Cristine, que Deus possa abençoar abundantemente na tua carreira, a tua vida juntamente com o Miguel. Eu não tenho dúvidas que você vai avançar, que você vai ter resultado extraordinário, que logo, logo você alcança o próximo passo, o próximo cargo, né? Você mostrou aqui para nós o quanto que você é uma pessoa determinada, uma pessoa de visão, uma pessoa que não desiste, não existe no teu vocabulário a palavra desistir, o mínimo, o pouco. Então você é uma pessoa, uma mulher muito determinada, não conhecia profundamente a tua história, então assim, fiquei admirada, né, por tudo que você nos contou, nos compartilhou. Então quero agradecer você por ter saído lá de Irecê para vir participar do nosso podcast, a nossa segunda convidada, e que Deus possa abençoar abundantemente essa trajetória no sistema, porque eu sei o quanto que é grandioso e tem muita coisa grandiosa chegando e vindo para a tua vida e a do Miguel. Sim, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, com certeza. E eu tenho certeza que grandes coisas também estão por vir. Amém, amém. E aproveitar aqui para deixar, você que quer patrocinar aqui o podcast do líder, vou deixar esse contato aqui para você entrar em contato, faça lá manda mensagem para a gente que a nossa equipe vai te responder e para ter aqui a sua marca, a sua empresa sendo divulgada aqui dentro da nossa estrutura. Um abraço, siga, curta, comenta, compartilha e vamos para cima. Siga também no Instagram, Podcast do Líder, vai lá, segue lá, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo, dicas, cortes de tudo que acontece aqui no nosso canal. E também já temos a nossa próxima convidada, é a representante Gabi, lá de Petrolina. Representante Master, né? Representante Master. Ela também vai ser uma das entrevistadas aqui no nosso próximo episódio, vai ser juntamente com ela. Então, assim, cria expectativas, porque além de representante é Master, tem uma experiência, tem resultados extraordinários. Então, a nossa próxima convidada é Gabi, diretamente lá de Petrolina. E eu vou fazer um negócio diferente. Esse episódio de Gabi, nós vamos abrir uma caixa de perguntas antes, porque aqui é muito comentário, a gente não consegue, às vezes, parar para poder ver as interações de vocês, as perguntas, mas eu irei abrir lá no nosso Instagram, Podcast do Líder, algumas perguntas e nós iremos fazer ao vivo, juntamente com ela, para ela poder responder vocês. Então, Gabi, ela que é representante, master, agora mãe, e uma mulher aí que construiu resultados extraordinários, montou times ali na região de Petrolina, chegou a vender mais de 7 milhões como representante, também como master, em pouco tempo como master, ultrapassou a casa dos 10 milhões. Então é uma mulher que tem muito para poder agregar, muito para poder ensinar. Então vocês querem saber, acompanhem lá o nosso Instagram, que nós deixaremos lá algumas perguntas que nós iremos fazer para ela aqui ao vivo.